Chegando de novo para mais um estudo. Tudo bem aí com vocês? Aqui comigo, graças ao bom Deus, tudo vai bem. Trazendo hoje um texto lindo, eu amo demais, que ele é Dois discípulos no caminho de Emaús. Onde está escrito Lucas, capítulo 24, do versinho 13 até qual? 35. Um texto bem grande, então paciência aí, paciência, por quê? Esse texto aqui, ele tem particularidades nessas entrelinhas e nós detalharemos ele um pouquinho mais, mas tudo isso serve para agregar conhecimento. Por quê? Aqui no título diz: dois discípulos no caminho de Emaús. Tem diferentes jeitos para você começar esse título? Tem. Qual lado da sua sintaxe, lado direito ou lado esquerdo, você colocará esse caminho de Emaús? Você que escolhe. Eu, Lise, colocarei lugar, certo? Farei datilologia E-M-A-U, faço o acentinho S. Agora aqui, tem sinal? Não lembro o sinal de Emaús. Então, eu faço o que agora? Um caminho. E o que acontece nesse caminho? Discípulos, 2. É 2? Não 2 numeral, porque aqui ó, é classificador de pessoa. A minha unha está virada para o leitor, certo? Se fosse 2 aqui, sim, numeral. Aí você fala assim, ô Lise, por que você não colocou gênero nesses dois discípulos? Por quê? Porque esse texto tem uma particularidade que depois nós pesquisaremos juntos. Então, por isso, eu, Lise, coloco somente discípulos. Mas aqui somente o sinal de discípulo, daí eu não coloquei gênero. Você é livre, você aí tem a permissão para sinalizar do jeito que você melhor entender o texto. Começando a leitura no verso 13 aqui, diz para nós o quê? Eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Aí você fala assim, bom, eu já comecei ouvindo que 2 deles no mesmo dia. Como que eu começo esse negócio? Meu Deus do céu! No mesmo dia, você fará mesmo dia? Não. Por quê? Qual que é o item maior, então? Nós temos aqui esse caminho de Emaús, que é o lugar maior. Eles iam para uma aldeia. Então, eu posso começar aqui, ó. Em um caminho. Posso fazer uma aldeia. Aí eu faço discípulos, 2. Outra variação. Em um caminho. Viu que eu levei para o mesmo lado do título? Outra variação. Caminho, discípulos, 2. Ou eu posso trazer a gramática da Libras, que eu tenho certeza que para você que está começando a traduzir, ouvindo o áudio, o jeito correto para você será o mais difícil. O correto, dentro da gramática da Libras, seria eu começar assim. Presta atenção. Em uma área, Jerusalém. O que tem nessa área? Ela é longe. E aí tem o quê?
tem um lugar ou uma aldeia, você que escolhe, o nome, faço a datilologia E-M-A-U-S, opa, esqueci o acento, E-M-A-U-S. E aí o que que tem? Um caminho, discípulos, 2. Mas aqui, quando eu já estou ouvindo, se não der tempo de eu fazer a datilologia, não tem problema. Porque eu já fiz a datilologia no título. Aí eu condiciono este caminho para o mesmo lugar, então eu não preciso mais fazer a datilologia. Tá bom? O surdo já leu, ou ele já pediu para você repetir novamente lá no título, porque às vezes ele também não lê rápido. E aí você que escolhe. De novo, o versinho 13, você fará a tua escolha. Eu começarei com a escolha de que, na audição do jeito que eu estou ouvindo, e eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia. Então, eu esqueço o mesmo dia. Quando eu começar a ouvir aldeia, aí eu já faço então. O que que eu faço? 2 deles, ó, num caminho, discípulos, 2. Aí, o que é a minha obrigação fazer agora? Num lugar ou em uma aldeia. Aí eu faço aqui, ó, longe. Aqui, Jerusalém. Tá? Não sofra. Por quê? Para quem está iniciando, essa questão de você conseguir trazer todo o verso, fazer todo o contexto, você se perde. Viu que não comprometeu a minha sinalização. Eu tenho certeza que você conseguirá. Aí, você fala assim, mas será que é possível isso? Para quem já está sinalizando há um tempo, traduzir dentro da gramática da Libras será mais simples. Será mais fácil. Por quê? Porque já está memorizado tudo que precisa ser feito aqui. Mas você que está iniciando agora, ouvindo, o seu cérebro transformando, e aí as tuas mãos sinalizando, esse processo ele é um pouquinho mais demorado, tá? Mas calma. Por quê? Porque se você não tiver calma de praticar, de estudar, e o mais importante, orar a Deus, pedir para Deus te ajudar e a tua mente abrir aí, você também desiste, igual muitas pessoas desistem. E desistem por quê? Porque não esperou a chavinha virar aqui no cérebro. Ficou desesperado quando começou a ouvir. Não é verdade? É verdade, eu sei, eu já passei por isso. Então, eu poderia enumerar aqui vários itens que te farão desistir. Eu poderia enumerar vários porquês que te farão desistir. Mas, se você está aqui assistindo este vídeo, espera mais um pouquinho, tá bom? Estuda, treina. O que mais que você vai fazer? Pra quê? Pra alcançar os teus objetivos, né? Você conseguirá. E o que mais? Ora a Deus sempre para que Ele te ajuda e para que Ele faça o desejo do seu coraçãozinho aí se tornar verdadeiro. Esse teu sonho de ser intérprete possa ser realidade. Tá bom? Entendeu o verso 13? Agora, se você estiver atrasado na sinalização, não precisa fazer Emaús novamente. Sinaliza do jeitinho que você está ouvindo, condiciona o caminho primeiro, faz que é uma aldeia, faz 2 discípulos nesse caminho e fala que ela é longe de Jerusalém. Por quê? Você sabe quantos estádios são? Você sabe a quilometragem que tem aí? 11 quilômetros. Mas não está falando para você, só fala que ela era longe
60 estádios. Não é assim que está falando aqui para nós, ó? Distava de Jerusalém 60 estádios. O verso 14 diz: E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Então, eu marquei aqui os dois. E aí, ó, eu virei aqui só um. O outro, nossa, verdade. Não estavam conversando? Ou então, você leva os dois aqui, ó. Ou aqui, ó. Você que escolhe, tá? É a sua sinalização. Verso 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Se simplesmente você trouxer Jesus chegou, dará ali uma confusão, porque depois tem uma anáfora, você tem que explicar essa anáfora. Então você pode trazer aqui, ó, os dois iam, Jesus chegou aqui junto com eles, tá? O que é que Jesus fala para eles? Aí você fala, nossa, Lise, mas ficou pequenininho. Sim, por quê? Eu trouxe o verso 14 e eu não preciso repetir no 15 que eles estavam conversando. O verso 14 eu já fiz isso, tá? Então agora eu só coloquei que Jesus chegou e ia junto com eles. Vamos para o verso 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. O que você trará aqui? Você fará que os dois viram, mas não conheceram. Posso fazer isso? Ou eu posso falar, você é quem? Sabe aquele quem é o responsável? Você aí. Posso fazer? Você escolhe, tá? Você pode trazer que os dois viram aqui, mas não conheceram. Simples assim. Verso 17. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocai entre vós? E por que estáis tristes? Aí você fala assim, Lise, eu tenho dois, trouxe mais um, eu vou ficar totalmente confusa. Vamos trazer de um jeito simples, sem precisar marcar Jesus? Ou se não tiver confiança, marca Jesus. Mas olha o jeito que você traz Jesus, sem dizer que era Jesus aqui. Não precisa, eu só entro na anáfora. Vocês dois aí, sobre o quê? Ou vocês dois aí, conversando sobre o quê? Né? Sobre, ó, que tema? Ou então, ó, eu posso trazer o que mais? Vocês dois aí, o quê? Ou, ó, explica pra mim. Ou o que mais que eu posso trazer? Vocês dois tristes. Por quê? Caberia? Caberia. Mas se você não tiver confiante, marca Jesus e puxa a atenção deles aqui. Aí agora, olha que interessante o verso 18. Gente, eu preciso fazer aqui uma expansão. Preciso. Depois você acompanha aí direitinho na Bíblia para você entender o que é esse verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleofas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? Nestes dias, no caso, né? Observa o verso 18. Aqui eu preciso fazer uma expansão, gente. Preciso. Depois olha aí atentamente na Bíblia para você entender o que é que nós faremos nesse verso. Vou trazer ele normal, sinalizar e depois eu faço a expansão.
Marco aqui então, olha, verso 18, tá? Marquei aqui, aí eu faço o nome dele, aí eu faço Cleofas. Pergunta para Jesus. Você, olha aqui a mesma altura do olhar aqui. Você, aqui em Jerusalém, deixa eu ler para não me perder. Você tá visitando? Ou, não quero o verbo visitar, você peregrinando? O que mais que posso trazer? Várias coisas acontecendo e você não sabe? Ou então, ó, você não saber, você que escolhe, tá? Ou então, não sabe nadinha. Ou o que mais que cabe? É inocente. Veja aí, o que é que você escolhe? Verso 18. Finalizamos. Agora, olha a importância do que é que nós temos aqui. Esse nome Cleofas, ele aí na tua Bíblia tem uma concordância perto do nome Cleofas, um pouquinho antes no verso, logo no início do verso 18, e respondendo, ali tem uma concordância de número 15, uma referência. Vamos lá olhar o texto bíblico para ver onde ele nos leva. Olha aqui. Tá vendo que tem uma concordância, ó, o número 15 aqui, respondendo 1? Vamos para o rodapé da nossa Bíblia, descer bem devagar. Vamos procurar aqui, tem que ser o capítulo 24. 24. Vamos achar a referência 15 agora. João, olha aqui. João 19, 25 é aquele número 15. Vamos lá ler? Olha aqui, chegamos, João 19, verso 25, tá vendo aqui? E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Entenderam porque eu não coloquei o gênero lá nos discípulos? Por quê? Eu, Lise, gosto de pensar que essa Maria e aquele Cleofas que é mencionado ali, ele está junto com ela, então, que é a esposa dele, que é a irmã da Maria, mãe de Jesus, e que são os pais de João e Tiago. Eu, Lise, gosto de pensar assim. Esse é um pensamento meu, eu gosto de pensar assim. E é bem bonitinho. Se realmente for isso, o carinho que ele volta para falar com os parentes dele, que eram discípulos dele. Eu gosto de pensar assim, tá bom? Isso não muda a minha fé. O que eu estou dizendo aqui com certeza não mudará a tua fé. Não tem prejuízo para a tua salvação. Eu só acho bonitinho, carinhoso, muito fofinho esse pensamento. Vamos lá. Agora, o verso 19 diz para nós o quê? Vamos lendo ele. Ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Então, agora tem essa anáfora funcionando aqui. Jesus fala para eles o quê? Ou então, eu posso trazer o que? De que forma?
Lembrando sempre, você não está confiante, marca Jesus. Mas direto na anáfora será muito mais fácil. Vocês dois, pode me explicar o quê? Posso fazer isso? Ou então, vocês dois aí, diz pra mim essas várias coisas significa o quê? Ou então, o que mais que eu posso trazer? Várias coisas? O quê? Não sei. Me explica. Ah, gente, veja a possibilidade aí. Porque senão depois eu falo demais, vocês dizem que o vídeo ficou muito grande. Então veja a possibilidade que cabe na tua mão, tá bom? Aí agora, os dois. Posso virar a anáfora para o mesmo lado. O que é? Sobre, né, ó, o tema aqui de Jesus. Ele aqui, posso trazer a pessoa ausente, porque eles estão falando dessa pessoa ausente. Essa pessoa aqui, ó, ele era um homem, profeta, que mais que fala, poderoso. Posso fazer o quê, ó? Várias coisas fez, ou milagres vários. Que mais que cabe? Ele e Deus unido. E mais o que? Agora, eu deixo a palavra de Deus para levar para o povo. Posso fazer assim, ó. E aqui em Jerusalém ou em Israel, para o povo, ele aqui, ó, pregava. Ou de Deus a palavra anunciava. Mas viu que eu sempre faço referente a essa pessoa ausente aqui? Presta atenção agora. Por quê? Porque essa pessoa ausente, tanto quando Jesus for falar de si próprio, eu posso usar essa pessoa ausente. E agora, quando é os dois discípulos aqui, posso usar a pessoa ausente no mesmo lugar. Por isso, então, eu optei por uma pessoa ausente e não um deítico, para não fazer confusão no meu cenário. Certo? Vamos lá, verso de número 20. Olha o que diz o verso 20. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Sobre Jesus ainda, tá? Então, eu posso agora trazer primeiro o grupo de sacerdotes. E lá, eu aponto para Jerusalém, ó. E lá, eu posso trazer grupo de sacerdotes. E aí, eu posso fazer, ó, outros príncipes. Posso fazer importantes. Ou o quê? Ou superiores. Aí, eles vêm aqui e pega essa pessoinha... Pega ele, mas só de você levar daqui, você nem precisa marcá-lo novamente. Certo? Então, entendeu o que eu fiz? Eu marquei lá em Jerusalém. Aí eles vieram todos aqui, ó. Pegaram ele e fizeram o que com ele? Julgaram e crucificaram. Ainda os dois dizendo, Liz, eu não quero esse, eu não dou conta, eu vou fazer aqui que pegaram ele, julgaram e colocaram ele na cruz. Ou pegaram ele, julgaram e trouxeram ele na cruz. Tá vendo? É só um classificador da pessoinha pregada. Você que escolhe, tá bom? O que mais que cabe? Acabamos o verso 20, verso 21 já. Aí agora, o verso 21 diz para nós. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Agora é importante aqui você entender por que esse povo esperava esse Salvador. De quem que é que eles seriam salvos? O que estava acontecendo aqui? Preciso fazer um agregando conhecimento. Depois eu sinalizo o verso 21 inteirinho para não te atrapalhar aí. Certo? Então, o que esse povo de Israel estava esperando? E o que é
que esses dois discípulos aqui vão conversando com Jesus, que eles não sabem que é Jesus ainda. Esse povo de Israel, eles aguardavam a vinda do Messias, que já tinha sido anunciado para eles desde o Antigo Testamento, desde lá os profetas. E então, esses profetas do Antigo Testamento foi trazendo essa história, essa vinda do Messias, foi pregando essa vinda do Messias. Então, esse povo aqui, que estava aqui nesse momento, com esse Jesus que tinha sido encarnado, andou com eles, peregrinou com eles aqui nesse período, e depois foi crucificado. Então, eles tinham perdido a esperança. Por quê? Eles acreditavam que ele era o Messias. Mas então é por isso que eles estavam tristes aqui, porque esse Messias que viria para remi-los, mas remir do quê? De todo o domínio romano que estava aqui com o povo de Israel. Era o Império Romano que comandava tudo, que organizava, que gerenciava tudo. Então eles esperavam que o Messias viria e instituísse aqui na terra um novo reinado. E aí ele seria esse rei que comandaria tudo e que livraria esse povo. Ficou um pouquinho mais claro? Não dá para entrar em mais detalhes. Por quê? Se nós formos procurar as referências e as concordâncias, você entenderá. Mas eu não consigo trazer tudo em um vídeo, que senão o nosso conteúdo fica muito grande. Isso aqui é somente uma pinceladinha, um toque, para tua mente abrir e entender melhor do que é que eles estavam falando, tá? Então agora, o que nos resta? Irmos para a sinalização do verso 21. Não lerei novamente, porque você já leu. Então agora, os dois aqui começam. Então, ó, aqui, ou diretamente, ó, o povo Israel tinha esperança de quê? Que, volto com ele aqui. Ele, agora você escolhe a salvação. Salvar na mão, né? Ou este salvar aqui de livramento. Você que escolhe, certo? Salvar de livramento. Mas, ou eu posso fazer aqui, ó, aproveitando o morfismo. Mas, agora, posso fazer período que ele aqui no sepulcro, dia 3 já. Por que eu trouxe o sepulcro aqui pertinho? Porque isso aqui é uma cena dentro da cena. Não é o local do sepulcro. É só nessa conversa que eles estão com Jesus. Entendeu? Se não entendeu, depois você volta a esse vídeo quantas vezes forem necessárias. O importante é você entender que você tira do verso o essencial. Eu precisei colocar aqui várias coisas que foi anunciado, que foi falado, acontecer hoje, dia 3, ou hoje, dia 3. Eu preciso? Não. Eu vou diretamente no que é o essencial no meu verso. Tá bom? Porque o verso ele é curto. Não dá para trazer tantas informações aí não. Mas precisa trazer a informação real, a informação verdadeira. Verso 22. Ainda os dois discípulos falando com Jesus. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Para começar, você sabe quantas mulheres estavam aqui? Diretamente aqui não? Então, você começará com qual mulheres? Depois, você pode fazer a pesquisa. Vou falar aqui a concordância, vou deixar anotado aí para onde é que te levará. Nesse verso 22, tem uma concordância, que é o número 19, que ele te levará para
Mateus 28. Procura lá para você ver o versinho 8. Olha lá quem são essas mulheres. Mateus 28, verso 8. Vamos lá para nós vermos? Olha aqui, nós estamos no verso 22. Tá vendo aqui a referência 19? Eu vou para o rodapé da minha Bíblia. Vamos lá, devagar. Vamos achar aqui referência 19. Olha aqui. Mateus 28. Deixa eu colocar o lápis para você ver. Achou aqui? Mateus 28, 8. Depois você procura que tem outras referências também. Vamos direto para Mateus 28. Aqui, Mateus 28, verso 1 primeiro, ó. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria, essa outra Maria é a mãe de Jesus, foram ver o sepulcro. E aqui, os discípulos lá no caminho de Emaús, conversando com Jesus, indo elas presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. Entendem porque são evangelhos sinóticos? Todos contam a mesma história. E se você procurar outras referências, você irá para outros textos bíblicos também. Entendem? Porque eu não posso simplesmente trazer a sinalização para vocês. Por quê? O que eu digo sempre, você que já está acostumado comigo sabe disso. Se você entende o texto bíblico, a tua sinalização ela sai muito mais fácil. Você deixa de se preocupar tanto com o que é que você sinalizará. Por quê? Porque você conhece o texto. Você não é pega de surpresa, você não é pega no susto. Certo? Vamos lá. Verso 22, vamos sinalizá-lo. Precisa ler novamente para você memorizar? Vamos ler. Os dois ainda conversando com Jesus. É verdade também que algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Parou aí, verso, vamos fazer primeiro ele. Se você não lembra a quantidade de mulheres, para não errar, você pode fazer, ó. E também mulheres, um grupinho, de madrugada, faço aqui, ó, de madrugada, aqui no sepulcro elas vieram. Viu que eu condicionei minha mão no mesmo lugar que eles tinham falado? Tá, terminou o verso. E elas se maravilharam. Não preciso pôr maravilhada agora. Porque eu espero para o próximo verso. Olha o que está falando para nós aqui. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Então aqui, esse verso 22, o verso 23 e o verso 24, você vai ouvindo, vai sinalizando, porque se você esperar para fazer todo o contexto, você perde a audição. E você não passa uma informação correta. Viu? Não compromete. Não compromete a tua sinalização. Para a sinalização. Verso 22, direto. Ó, também, umas mulheres no grupo, era de madrugada, elas vieram aqui. Verso 22. Parei, não maravilhei nada. Não achando o corpo de Jesus. Jesus, ó, que sumiu. Só que elas já voltam, não, por quê? Porque aqui, anjo disse para elas que Jesus vivo de novo. E aí o que acontece? Dá tempo delas aqui, ai, obrigada, ai, meu Deus, não, eu deixo essa informação para levar lá, olha elas voltando lá.
lá no grupo de discípulos, ou então ó, o grupo que estava o quê? Reunido, ou o grupo que estava reunido ali, elas anunciaram que o anjo avisou para elas que Jesus vive. Dá tempo? Não sei. Então, eu posso trazer que elas aqui, ó, admiradas com alegrias, anunciaram que é Jesus vivo. Você escolhe. Você precisa fechar esse contexto. Vamos lá, agora o verso 24 diz assim: E também alguns dos que estavam foram ao sepulcro, e aí acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não ouviram. Aqui, e aí lá, olha aqui, eles estão falando com Jesus. E ali, um grupo de discípulos vieram aqui e Jesus sumiu, ou Jesus, o corpo, sumiu. Dá tempo? É verdade, como as mulheres disseram. E aí, ó, eles voltaram. Sim! O que as mulheres anunciaram é verdade. Porque aqui é uma conversa dentro da conversa. Marca quem são os personagens, leva corretamente para você não fazer confusão. Deixa bem claro aí. Entendido até aqui? Entendido, tenho certeza que sim. Verso 25. Ele lhes disse, ele quem? Jesus, disse para os dois discípulos: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Agora esse nécios aqui, a palavra nécios, você pode usar sinônimo, não, antônimos de ignorantes, tolos. Posso usar esse aqui, ó, é um inocente, mas um inocente de tolo, sabe? Você que escolhe. Porque esse aqui é um antônimo da palavra sábio. Quem não é sábio é ignorante. Então você que escolhe. Porque tem muita gente agora aqui, eu tive mão que veio, mão que voltou, pessoinha que veio, pessoinha que voltou. Então eu marco Jesus aqui para não confundir. E aí eu falo para eles: vocês, eu posso trazer tolo. Ou então eu posso trazer. Para quê? Olha a fala de Jesus. Desde lá do passado, homens, profetas vários. O que eles falaram? Eles anunciaram, e vocês não acreditaram em nadinha. Ou simplesmente, ó, só de fazer crer não, já tá negando, tá? Veja aí o que você encaixa na tua mãozinha. Verso 26. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Aqui é o próprio Jesus que está falando. E aí ele pergunta para ele se porventura não convinha que o Cristo padecesse. Por quê? Aqui Jesus está falando para eles uma parte das Escrituras que lá do Antigo Testamento já mencionava sobre a vinda do Messias. Quer anotar aí? Depois você lê com tranquilidade. Salmo 22 diz pra gente: o Messias sofre, mas triunfa. Isaías 50, o servo do Senhor, ultrajado e socorrido. Você já leu esse capítulo aqui? Meu Deus do céu, é maravilhoso. Isaías 52, começando no verso 13, aí você lê até Isaías 53, até do verso 12, lá tá marcado
a aparição, as dores e a glória do Messias. Outro texto muito lindo. Então Jesus está falando para eles dessas passagens bíblicas. E continua depois, mas vamos sinalizar esse verso. O que você fará porventura? Eu posso trazer simplesmente na conversa. Então, eu posso trazer direto Cristo, o sinal que eu estou ouvindo, várias coisas, faço a boia, sofrer, tô lendo aqui para não me perder, precisava. Para quê? Para na glória entrar, conseguir. Ou para no reino entrar e conseguir. Para na glória entrar, conseguir. Ou para no reino entrar, conseguir. Veja aí o que você sinalizará. Eu trouxe aqui o que cabe melhorzinho dentro desse áudio que é curto. Verso 27, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então ele começa falando aí das escrituras, porque ele sabia de cor. E então é esse verso aqui que muita gente diz, mas por que ele começa a falar por Moisés? Ele estava com uma Bíblia ali na mão. Ele não precisava estar com as escrituras lá, com aquele rolo de pergaminhos e pergaminhos. Ele é o próprio Deus, ele sabia tudo que estava escrito ali. Então, o que é a minha obrigação sinalizar? Eu posso trazer nessa fala dele, que ele continua ali. Ó, lembram, né? Para os dois aqui que ele está conversando. Ou então, ó. Vocês dois lembram? Usei o morfismo, aproveitei a mesma configuração de mão, ó. Vocês dois aí, porque eu não faço, ó, nós dois aqui não, ó. Vocês dois lá. Vocês dois aí lembram o que, dona Lise? Tem que ler para não esquecer. Que desde lá do passado, ou desde lá do passado, ou desde lá do passado, aqui, pessoa ausente, tá, gente, ó. Aqui, Moisés e, ó, outros profetas. O que eles falavam? Eles ali anunciavam que sobre Messias, desce igual Cristo aqui. Ó, lembra? O que eles ali, as escrituras, explicavam. Veja aí o que é que cabe na tua mão. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Vamos aqui. Preciso marcar aqui os dois. Eu preciso trazer simplesmente a aldeia. Posso marcar aqui para o surdo saber do que é que estava acontecendo. Posso marcar. Tá vendo? Eu marco aqui, ó. Na aldeia, os dois aqui entraram e ele aqui se afastou. Pronto. Agora eu assumo esses dois no verso 29. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. Agora, então, eu assumo esses dois aqui, ó. Ah, volta, ó. Vem aqui junto da gente. Aí eu trago esse junto, ó, dele para os dois que estavam aqui. Por quê? Qual que você vai colocar aqui? É noite, ou então, ó, olha o sol já se pondo, você que escolhe. Aí eu posso trazer Jesus, aceita. Você pode fazer simplesmente, ó, aceito. Ou então você pode fazer o quê? Jesus aceitou. E aqui veio junto. Você que escolhe, tá bom? Tua tradução. Já entrou nessa casa, dá para fazer aqui, ó, na casinha deles. Aí entrou os três aqui. E o que acontece?
em uma mesa, estou condicionando para aldeia, eles se sentaram. Verso 30, o que aconteceu? Aconteceu que estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu, e lhe o deu. Então agora, Jesus pega o pão. Você marca que é Jesus? Posso marcar que é Jesus. Ó, Jesus, marca o pão aqui, pegou, abençoou e repartiu. Dá 2 pedaços ali. 1, 2. Por que isso é importante? Porque agora nós entramos para o verso 31. Então eu posso fazer aqui, ó, o pão. Eu tenho que sinalizar pão. Marco que é um pão aqui, ó. Aqui na mesa, onde eu fiz a mesa, fiz o pão aqui. Marco que é o pão. Abençoou. Agora eu reparto. 1, 2. Importante aqui, presta atenção agora. Lise do céu. Verso 21 fala que abriram os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então presta atenção aqui, porque esse abrir os olhos não é que eles acordaram. Não dá para você fazer que os dois acordaram. Vamos trazer essa cena agora, pegando este pão, anáfora para o lado direito, 2 mãos, do jeito que ele entregou aqui, agora eu recebo aqui. Peraí, gente. Vou pausar o vídeo aqui. Entra nessa cena. Receba esse pão. Tá vendo que eu não precisei marcar discípulo, não precisei marcar nada. Entrei na cena. Peguei o pão aqui. E agora o que é que fala para nós? Que Jesus desapareceu. Aí agora, então, eu marco aqui, ó. Narrador, Jesus sumiu. Olha aqui. Sumiu. Sabe o sinal de sumir? Ele estava grande e foi ficando pequenininho. Verso 31. Então, esse abrir os olhos deles aqui foi essa admiração, foi essa contemplação, a felicidade que eles sentiram ao ver que era Jesus que estava com eles aqui. Então, imagina todo esse sentimento deles aflorando. Por quê? Se você consegue se colocar nessa cena, eu sou discípulo de Jesus. E você que está aí é discípulo de Jesus também. Então é impossível não se emocionar com uma cena que você traz tanta verdade. E você passa tanta verdade. Não se preocupa. Entra nessa cena, traga vida para a tua sinalização. Porque essa é a Libras que os surdos precisam ver. Porque é através das nossas mãos que nós passaremos a virtude para eles também. Certo? Viu que ficou simples a sinalização? Simples, e é do jeito que a Libras precisa ser. Sem todos os sinais ali politicamente correto. Trouxe um, trouxe outro, não. Sem eu dizer que eram os discípulos, dá para entender claramente que eram os dois que pegaram os pães. Tá bom? É emocionante, né? É emocionante. Verso 22. Não. Verso 32. Agora, os dois que estavam aqui disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Agora, eu volto aqui para esses dois que estavam conversando. Né? Eles terminaram ali
Nossa, era Jesus, lembra? E aí eu marquei aqui que Jesus saiu. Aí agora eu volto aqui, ó. Ah, então era por causa disso que no caminho ele ali, ó, junto com a gente, eu sentia. Ou então ele aqui, ó, ou ele aqui, ele explicava, ou de Deus a palavra anunciava, eu sentia o outro, eu também, olha, estou emocionado. Traga essa verdade da fala deles, tá bom? Verso 33, e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Então agora, eu aqui nessa conversa, assumo um aqui, ó. Vamos lá, vamos para Jerusalém. Aí, ó, é verdade, eu aceito. Aí peguei os dois que estavam aqui, levo eles lá para Jerusalém. Quem que eles encontram lá em Jerusalém? Acharam congregados, então, ó, aqui reunidos, discípulos, 11, ou discípulos que somavam 11. E aí, ó, pessoas, multidão, posso trazer. Ou aqui, reunido, discípulos, 11, também, pessoas várias, posso trazer. Aí os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Verso 34. Quem dizia? O grupo. Então o grupo fala para eles aqui, ó. Os dois chegaram, você já fez toda a tradução. Então eu posso marcar aqui, ó. O grupo. Ai, o Senhor ressuscitou. Do jeito que tá, né? Ó, é verdade, falando com os dois que chegaram. Por quê? Porque Pedro. Ou então, se você ler em alguma outra parte da escritura, Cefas também é o mesmo, tá? Pedro, o que viu? Ele aqui, ó, viu. Ou então, ó, Pedro, Jesus encontrou. Posso fazer isso, gente? Eu tô desesperada. Posso? Quem disse que não posso? Dependerá de você. Porque Pedro, nós sinalizamos aqui, ó, porque aqui é referente à cabeça, na Libras, né? A mão assim, então é referente à cabeça. E Pedro era a cabeça da igreja, Pedro era a pedra ali, a porta de entrada de todos os gentios para a família de Jesus Cristo. Então, por isso que Pedro sinaliza aqui, certo? Também por significar pedra, pedra nós não sinalizamos aqui, também, ó, pedra, né? Então, por isso, Pedro sinaliza aqui. Ou aqui, como é que você sinaliza? Pedro aí. Pedro aqui, veja aí. Qual Pedro você faz? Verso de número 35, o nosso último verso diz assim para nós. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foi conhecido no partir do pão. Agora, eles quem? Esses dois que chegaram. Ai, então eu não preciso marcar os dois aqui. É só para você lembrar que eram os dois aqui, ó. Eu e ele, ó, nós dois aqui, do mesmo modo que eles se tratavam. Olha cá. Tá vendo? Olha aqui, dois. Ó, nós dois aqui, o que os dois fizeram? Ó, sim, é verdade. Por quê? Porque nós dois, lá no caminho, Jesus veio junto com a gente. E o que aconteceu? Ou Jesus veio junto com a gente na mesa, o pão, partiu e entregou para nós. E aqui, ó, nessa hora ou nesse momento, nós aqui perceber que ele era Jesus, ou então nós conhecemos que ele era Jesus. Ah, você já está no último verso, você verifica qual é no momento do partir do pão, tá? Veja aí, não sofra. Faça a sinalização ser clara. Mas primeira parte, ela precisa ser clara para você. Você precisa entender o texto bíblico para trazer a verdade para as tuas mãos. Ninguém diz o que não sabe.
E você dirá através das tuas mãos, através da sua sinalização, o que você entendeu da língua portuguesa. Simplesmente isso. Vou ficando por aqui. Deus abençoe. Até o nosso próximo estudo.